Ele fez vários sinais. Aleluia. O primeiro sinal dele, acredito que nós nos lembramos, ele transformou a água. Amém. Ele curou pessoas que estavam doentes, curou aquele homem que era cego de nascença, curou aquele homem que era coxo de nascença, deu vista a pessoas cegas, ressuscitou a Lázaro. Amém. Fez vários sinais, do mesmo jeito que Deus fez sinais lá no Egito. A Aleluia. segunda coisa que eu identifico é que lá no Egito, apesar dos sinais, o coração de Faraó e o coração dos egípcios foi endurecido. De tal forma que eles não aceitaram deixar o povo de Israel partir. E olhando para aquilo que foi representado aqui, apesar de tudo que Cristo fez naquela nação, mas ainda assim nós vemos corações endurecidos. Nós vemos o próprio Judas que andou 3 anos com o próprio Cristo, abandonando a ceia para ir trair Jesus Cristo. Por quê? Por apenas 30 moedas de prata. Endurecimento do coração. Nós vemos um cordeiro a ser morto para garantir com que o povo de Israel no Egito fosse preservado. E nós vemos também o Filho unigênito de Deus, o Cordeiro Santo de Deus sendo morto para quê? Para preservar o seu povo. Aleluia. Amém. Agora, saindo das Escrituras e vindo para os nossos dias, nós temos visto os sinais de Deus. Temos visto os sinais de Deus. Deus tem feito milagres e maravilhas nas nossas vidas. Deus tem feito. O fato de nós acordarmos e estarmos aqui em pé é um milagre de Deus na nossa vida. O facto de a cada dia o Senhor tem nos concedido saúde, o Senhor tem nos concedido muitas coisas que nós até nem pensamos, que nós só assustamos. Oh, Deus fez isso na minha vida, Deus fez isso na minha família. Se todos nós pararmos aqui e lembrarmos aonde Deus nos tirou, são sinais e maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. Mas ainda assim, o segundo sinal também ainda se encontra no meio de nós, corações endurecidos. Todos os dias pregamos aqui que devemos ter uma vida santa. Todos os dias pregamos aqui que devemos amar ao nosso próximo. Todos os dias pregamos aqui que devemos negar a nós mesmos para fazer a vontade de Deus, mas ainda assim nós permanecemos com o nosso coração endurecido. Nós preferimos permanecer abraçados com o pecado do que abandonar o pecado e nos abraçarmos, nos apegarmos a Cristo. Nós preferimos continuar na nossa vida dupla. Nós preferimos continuar a ter um namorado aqui que vai nos garantir se calhar o casamento, mas outro namorado lá fora que vai nos garantir a diversão. Nós preferimos ter uma vida lá fora de hipocrisia e aqui parecer que somos os mais santos da igreja. Continuamos com os nossos corações endurecidos. E continuamos com os nossos corações endurecidos mesmo estando na presença de Deus. Mesmo andando como Judas, mesmo andando 3 anos com Cristo. E quando saímos daqui da casa do Senhor, saímos daqui dispostos a ir vender a Cristo, a ir vender tudo aquilo que nós ouvimos por causa de 30 moedas de prata. Quantos de nós não estamos aqui a assistir o culto, mas já tem um pecado planejado lá na nossa rua, lá no nosso bairro? Se calhar muitos deixaram de vir aqui, sabem que haveríamos de ter isso, mas deixaram de vir aqui, optaram pelo pecado, que fez um convite e ficaram lá fora. Por quê? Porque estamos com os nossos corações endurecidos. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Que nós possamos orar a Deus a fim de que o Senhor possa amolecer os nossos corações. Aleluia. Amém. E nós vemos aqui algo que se repete ao longo de toda a vida. Nós vemos aqui algo que se repete ao longo de toda a Bíblia. Eu vou simplificar em 3 frases. Que é uma sentença, um livramento e uma decisão. Amém. Aleluia. Amém. Nós olhamos para Gênesis, nós vamos ver Deus olhando para Adão e Eva e dando uma sentença. Essa é a árvore da vida. O dia que vocês comerem dela, morrerão. Nós olhamos Deus olhando para Noé e dizendo: chegou o fim de toda a carne. Toda a carne vai morrer. Nós vemos o próprio Deus falando através de Moisés para o Faraó: e esta noite eu vou matar todo o primogênito do Egito. Uma sentença. E nós vemos Deus a dar um escape.
Adão e Eva pecaram e Deus olhou para ele e não disse, pronto, agora vais morrer e morre. Não. Pelo contrário, no momento do julgamento, Deus começou a dar promessas. Se você trabalhar, do suor do teu rosto você poderá se sustentar. Mulher, você vai poder ser frutífera e se multiplicar e encher a terra. E aliás, da tua semente virá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Buscar um livramento. Se nós olharmos para Noé, mesma coisa, toda a terra vai ser destruída, mas você, Noé, constrói uma arca. Entra lá dentro de você, a tua família e os animais, e vocês serão salvos. Vocês terão um livramento. Vemos a mesma coisa no Egito. Vou passar no Egito, todo primogênito vai morrer, desde o palácio até o último curral, nas plantações ou nas quintas dos egípcios, houve funeral. Mas dentro de Israel, aonde Israel estava, continua a haver vida. Por quê? Porque um cordeiro morreu no lugar dele. O problema daqueles homens era apenas um simbolismo, algo que apontava para algo que haveria de acontecer no futuro, algo verdadeiro. Jesus Cristo viria e seria o escape para a sentença que nós tínhamos na nossa vida, uma sentença de morte por causa dos nossos pecados. Aleluia. Uma sentença de condenação pelo fato de nós termos nos afastado de Deus e levado uma vida de pecado. Deus, e esse escape para essa sentença de morte é Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. E a terceira frase, uma decisão. Diante de tudo isso, o que nós vamos decidir? Vamos continuar com os nossos corações endurecidos? Vamos olhar para essa peça apenas como algo que moveu o nosso emocional? Ou vamos de fato nos posicionar porque alguém lá atrás morreu por nós? Alguém lá atrás se colocou entre nós e a ira de Deus e aceitou suportar a ira de Deus, bebendo ele o cálice da ira de Deus, de formas a garantir que nós pudéssemos ter vida. Conforme nós lemos, verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus Cristo. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras ele foi moído, foi pisado. Por causa disso hoje nós temos vida. E essa é a decisão que nós temos que tomar hoje. Aleluia. Então convido a igreja a ficar em pé, fechar os olhos e orar a Deus. Orar de forma sincera, dizendo